Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dante Toda Semana. Esse aqui que é meu projeto de ler e acompanhar, comentar a Divina Comédia e tudo que envolve esse universo com vocês. E bom, para vocês que assistiram os 3 vídeos de introdução, enfim, nós estamos prontos para iniciarmos a Divina Comédia. E é hoje que nós vamos fazer, iremos dar início à leitura da Divina Comédia. Vamos começar aqui com o Canto 1 do Inferno hoje. E bom, a única coisa que falta para que possamos dar início mesmo à Divina Comédia, à leitura, é poder explicar como funciona a estrutura do poema. Então, a Divina Comédia, ele é um poema de 100 cantos. São 100 cantos e esses 100 cantos são divididos em 3 canções. Então, Divina Comédia é um poema com 3 canções e cada canção tem 33 cantos. As canções são o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. E essas canções têm 33 cantos cada. Digo, mas como é que tem 100 cantos então? Já que são 3 vezes 33, dá 99. Por isso, o canto 1 ele é considerado um prólogo. Ele é um prólogo a toda a Divina Comédia. Porque cada canto tem o seu próprio prólogo. A gente vai ter em cada um o prólogo, a introdução a tudo aquilo que vai ter pelo resto da canção. Mas o canto 1 ele é um prólogo a toda a Divina Comédia, que é quando começa a história, ou seja, é um canto introdutório. Então ele não é, por mais que seja ali colocado como parte do Inferno, ele não é necessariamente. Ele é mais um prólogo mesmo. Então tem um canto de prólogo e 33 cantos em cada canção, formando assim 100 cantos. Então, cada canto da Divina Comédia, eu vou colocar aí na tela, pra vocês verem como funciona a estrutura, eu vou colocar a foto. Ele vai funcionar nessa função de estrofes de 3 versos. Então são 3 versos, são os tercetos, onde o primeiro verso vai rimar com o terceiro e o segundo verso ele vai rimar com o quarto, que é o primeiro da segunda estrofe. Ou seja, vai ficar mais fácil de visualizar aí com o que eu vou estar colocando, que ele faz um esquema assim de rimas, que é o A, B, A, B, C, B, C, B, C. Ou seja, ela vai ter um limite. Os cantos, alguns cantos vão ser mais longos, outros vão ser mais curtos, mas ela tem um limite que é na letra Z, que é a última letra para poder rimar. Ou seja, o máximo que vai ter vai ser, lá no finalzinho vai ter Y, Z, Y, Z. Todo canto da Divina Comédia, ele vai encerrar, eu vou colocar aí na tela, né? Ele tem uma última palavra. Ou seja, vai ter as estrofes de 3 versos e a última estrofe vai ser sempre um versinho solto. E aí o limite vai ser que esse último verso seja um Z. Enfim, então a Divina Comédia segue essa estrutura desde o começo até o final. Vai ter sempre esse esquema de rimas, do primeiro com o terceiro e do segundo com o quarto. E vamos ser dessa forma, 33 cantos em cada uma das 3 canções, tudo o número 3 por causa da Santíssima Trindade que Dante fez pensando nisso, na Santíssima Trindade, esse número 3 que envolve aqui toda a Divina Comédia. Então, sem mais delongas, explicado como é que funciona, visto toda a introdução que eu fiz 3 vídeos também, não foi de por acaso que eu fiz 3 vídeos, para poder encaixar bem. Vamos, enfim, dar início à leitura da Divina Comédia. Eu vou estar usando, nesse vídeo de hoje, essa aqui que é a tradução do Ítalo Eugênio Mauro, que é a da editora 34. Eu tenho 3 traduções diferentes e em cada canto eu vou anunciar qual a tradução que eu vou estar usando. Para esse primeiro canto, a tradução que eu achei melhor foi a do Ítalo Eugênio, que é essa tradução aqui da editora 34, vai ser essa que eu vou usar e vocês vão acompanhar aí na tela comigo. Enfim, então começamos. A meio caminhar de nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura, estava a reta minha via perdida. Ah, que a tarefa de narrar é dura, esta selva selvagem, rude e forte, que volve o medo à mente que a figura. De tão amarga, pouco mais lhe é a morte. Mas para tratar do bem que enfim lá achei, direi do mais que me guardava a sorte. Então aqui a gente vai começar com o primeiro verso, já sendo bem indicativo, que é o quê? A meio caminhar de nossa vida. Isso significa que foi da metade da vida do Dante, como eu expliquei lá no vídeo falando sobre o Dante, aos 35 anos. E esse daqui também é um indicativo que a gente tem de que a Divina Comédia vai se passar lá em 1300. Por quê? Onde, enfim, se passa a Divina Comédia? As especulações, né, e os estudos, eles têm uma teoria mais aceita, que é quase certo de que se passa em 1300, que era o ano de jubileu.
onde Dante ele estava em Roma nesse período, porque ele foi colocado como embaixador de Florença, né, como representante ali dos Guelfos, como vocês viram no vídeo de Dante. Então ele estava em Roma por esse tempo, então ele estava fazendo essa peregrinação que é viver o jubileu, o ano de jubileu que foi convocado pelo Papa Bonifácio VIII. Então a teoria é que se passa justamente nesse período, onde ele estava em Roma e entre uma noite de quinta-feira e a manhã de uma sexta-feira. Sobre qual sexta-feira e qual quinta-feira existem algumas controvérsias ainda. Acredita-se que possa ser entre a quinta-feira santa e a sexta-feira santa de 1300, ou entre o dia 24 e 25 de março de 1300, que representam respectivamente o aniversário da criação de Adão, que se acreditava, 24 de março, e 25 de março, que é o aniversário da encarnação de Jesus Cristo. Então, sabe-se nisso, se passa entre uma quinta e uma sexta, não se sabe qual, e se passa em 1300 nesse ano de jubileu. Então esse é o meio caminho da vida. Em uma selva escura, como eu falei no vídeo de Dante, a selva escura representa o pecado. A selva escura representa esse período da vida de Dante, onde ele viveu a vida desmedida, viveu aquela vida mundana, viveu aquela vida sem ligar para nada. Então a selva escura é uma representação do pecado, porque é um lugar onde você não tem esperança, e onde você está perdido no meio das forças da natureza, o que quer que envolva ali. Esse é o estado de espírito que vive uma alma que está na selva escura. Lembrando, a proposta da Divina Comédia, enquanto a gente lê, faço esses convites desde já, que a gente não fique só tentando interpretar as coisas, achando tipo o que é que Dante quis escrever, mas o que é que fala pra gente também. Porque ela tá em primeira pessoa para que a gente possa se colocar também, para que a gente possa viver também essa experiência e ver em nossa vida quantas coisas a gente já passou, já não viveu aqui, conforme a gente vai vendo. Então ele vai narrar, né, como é difícil, que foi uma selva selvagem, rude e forte, que dá medo, e enfim. É interessante também esse ponto aqui, que ele vai dizer, para tratar do bem que enfim lá achei. Ou seja, dentro dessa selva escura existe um bem. Existe alguma coisa que mesmo diante dessa situação de pecado, ali Deus conseguiu tirar uma graça da vida de Dante. Conseguiu ali colocar uma graça, um bem. Então, prosseguimos. Como lá fui parar, dizer não sei. Tão tolhido de sono me encontrava, que a verdadeira via abandonei. Então essa parte, ele diz tão tolhido de sono que eu estava, porque o sono comumente na Bíblia, ela é referida a um estado de pecado, é um estado de torpor, ou seja, você está ali entregue ao pecado, você está desnorteado, não é você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue obedecer, você está no sono do pecado. Então Dante ele diz aqui, eu estava tanto sono que eu não sei como entrei nessa selva. Ou seja, a vida dele já estava tão bagunçada, já estava tão nem aí para tudo, que quando ele menos esperava, simplesmente se encontrou aqui nessa selva. E essa muitas vezes é a situação do pecado, não se percebe, você só vai indo e quando vê está afundado. Então essa aqui é a situação do Dante. Um detalhezinho muito interessante também que eu esqueci de dizer, é que este primeiro verso da Divina Comédia, a meio caminhar da nossa vida, também faz um eco, faz uma ressonância com uma leitura bíblica. Se eu não me engano é Isaías 38, versículo 10, a qual eu vou deixar aqui passando na tela, mas vai falar, no meio dos caminhos de minha vida, diria eu, é melhor que eu vá para o Sheol, ou já estou indo para o reino dos mortos. Enfim, Dante ele também faz muita referência à Escritura, é um conhecedor da Escritura e ele não coloca em vão. Mas quando ao pé de um monte eu já chegava, tendo o fim desse vale à minha frente, que o coração de medo me cerrava, olhei para o alto e vi a sua vertente vestida já dos raios do planeta que certo guia por toda a estrada a gente. Então, no meio dessa selva, Dante ele vai encontrar um monte, uma colina, mais comumente traduzido em outras traduções. Então essa colina vai representar ali a capacidade da ascensão. Ou seja, na vida, mesmo diante do pecado ali, existe ainda algumas coisas a qual possamos nos apoiar. Tanto que essa colina, ela é muito mais enxergada como as virtudes cardeais, ou então as virtudes éticas, morais. Ou seja, você pode ainda estar ali na situação do pecado e ainda assim ser uma pessoa virtuosa para a sociedade. Ou seja, você consegue manter sua vida em dia, pagar suas contas em dia, ser um bom cidadão, tudo, mas todas essas coisas não são suficientes. Esse é o ponto. Ou seja, Dante estava na selva escura e mesmo assim ele via ainda uma colina, mas essa colina também é o início.
Porque você se esforçando para poder viver essas virtudes éticas, você também vai conseguir enxergar as teologais. Dessa forma, que é o que Dante acontece aqui, porque ele vai dizer que depois ele olhou para o alto. Então, diante dessa colina, que talvez era o que ele se apoiava em ser uma pessoa boa, um bom cidadão, um bom poeta, então, diante dessa moralidade que ele tinha, diante dessa colina, esse foi o ponto para que ele pudesse olhar para o alto, querer ascender. E olhando para o alto, o que ele vê? O sol. Ele vê a luz aqui, vai dizer... Aqui, olhei para o alto e vi sua vertente vestida já dos raios do planeta. Ou seja, no topo daquele cume, no topo daquela colina, ele enxergou uma luz. E aí, para poder mostrar, subindo essa escada, vivendo essa vida certa, ali no alto você vai encontrar uma luz maior. E aí sim é a graça divina, aí sim são as virtudes teologais, aí sim é as coisas, as graças que são alcançadas por meio da fé. Ou seja, Dante, em um momento de desespero aqui na selva escura, ele enxerga, enfim, essa colina. E essa colina, olhando para o alto, ele vê que no topo dessa colina ele consegue ver a luz. Ela está iluminada pelo sol. Ou seja, é um chamado também à conversão e que, subindo essa colina, galgando essas virtudes, é capaz também de encontrar ali talvez uma graça, encontrar ali a presença de Deus. Melhor, é mais fácil enxergar a luz do alto da colina, para poder mostrar que também não é dispensável as virtudes humanas, também não é dispensável, né? E não é o suficiente, mas que apontam, que levam ali para uma luz maior que existe. Então Dante, ele viu essa colina e no topo dessa colina viu que ali estava a luz, ou seja, já dá um desejo, né, de querer subir, encontrou ali já uma resposta. Tornou-se minha angústia então mais quieta, que no lago do coração guardara toda essa noite de pavor repleta. Então, como ele disse, né, abrandou, né? Tava a noite todinha, depois de ter acordado ali também no meio do nada, já angustiado, depois de ter visto essa visão, ele conseguiu se acalmar um pouquinho mais. E como aquele que ofegando vara o mar bravio e da praia atingida volta-se a onda perigosa e a encara, minha mente, nem bem de lá fugida, voltou-se a remirar o horrendo passo que pessoa alguma já deixou com vida. Ou seja, como alguém que ele vai fazer aqui, ofegando, cansado no meio do mar, tá tentando alcançar e ainda tem as ondas vindo por trás. Enfim, é uma metáfora basicamente para dizer que diante disso tudo ele tinha ali ficado calmo, ele encontrou ali uma esperança, mas depois ele diz, voltei a remirar o passo que alguém jamais deixou com vida, ou seja, voltou a olhar para trás e viu ali a selva escura, ele viu que mesmo tendo essa colina, diante de tudo ainda tem tanta coisa horrível. E isso acaba dando uma desanimada. E esse passo que ninguém deixou foi capaz de deixar com vida para poder mostrar o quê? O pecado. No pecado ele só leva à morte. Ninguém consegue permanecer no pecado e ficar em vida. Ou seja, Dante está diante disso. De um lado ele tem a colina que leva ele para a ascensão, tudo, mas do outro lado tem toda essa selva ainda, que é essa situação de pecado que é muito tenebrosa. Após pousar um pouco o corpo laço, me encaminhei pela encosta deserta, com o pé firme mais baixo a cada passo. Ou seja, ele dizendo que depois de descansar um pouco, depois de pensar um pouquinho, ele decidiu, enfim, iniciar a subida dessa montanha. E aqui é um pequeno detalhe que ele diz, que o pé mais firme estava mais para baixo. Ou seja, era mais fácil para ele desistir e voltar para baixo. Se alguma coisa acontecesse ali no meio da subida, o pé de baixo estava mais firme para ele voltar. Podendo mostrar realmente isso, a inclinação do homem para o pecado já, que no meio da dificuldade, no meio da subida, se tiver alguma dificuldade é mais fácil estar mais firme o pé no pecado, né? É mais fácil voltar para a vida do pecado do que se esforçar para poder permanecer na subida. E eis que ao encetar a rampa certa, uma onça ligeira e desenvolta, de pelo maculado recoberta, saltando à minha frente e à minha volta, tanto me obstava a via do meu destino, que mais vezes voltei-me para a volta. Aqui essa questão dessa rima também, fica um pequeno detalhe que no original, no italiano, ele faz um pequeno trocadilho, que uma palavra tem acento e a outra não, e aí fica uma pequena dissonância, mas aqui no português acabou ficando igual a rima, mas no italiano é diferente as palavras, obviamente. Bom, no meio desse caminho, né, enquanto Dante estava quase subindo, apareceu ali do nada uma pantera. Aqui vai traduzir uma onça, mas é pantera, tanto no italiano quanto na maioria, quase todas as traduções vai ter pantera. Então essa pantera é uma das bestas que vão tentar impedir que Dante prossiga a caminhada dele. E existem diversas interpretações sobre o que significa, mas a mais aceita de todas, a que é quase consenso comum já, né, é que significa a luxúria. Então é uma das feras que impede que Dante consiga subir o caminho. E como ele diz, saltou ali à frente, impedia já
depois de estar diante dessa fera, ela até esqueceu que estava ali e já estava pronto para voltar, já dava vontade de voltar. É um dos inimigos que nos impedem de prosseguir a caminhada. Amanhecia e no céu cristalino o sol subia com essas mesmas estrelas que o acompanharam quando o amor divino primo moveu todas as coisas belas. Para não temer davam-me assim razão, a fera do gracioso pelo, aquelas matinais horas e a doce estação, mas não tanto que medo não me desse a vista que surgiu-me de um leão, que parecia contra mim viesse, com a fronte erguida e com fome raivosa, parecendo que o próprio ar temesse. Então, ele vai falar que estava amanhecendo, e vai fazer uma pequena metáfora, a crença comum de que diria que Deus criou criou o mundo na primavera, então vai dizer as mesmas estrelas que ele moveu ali na criação, ele movia agora, Dante indicando que era primavera, dando mais força àquilo que estava falando, que tinha sido no começo de abril ou no final de maio, a Divina Comédia. Enfim, então ele disse, nesse mesmo momento, acaba dando aquele alento, naquela vontade de prosseguir, dava-me uma razão. Isso também é interessante, no meio dessa escuridão toda da selva surge ali uma luz que brilhou um pouco a razão, o que é algo que normalmente é esquecido. O pecado ele tira a razão, Dante ficava sem razão, isso também a gente vai ver um pouco pelo resto do inferno, que ele é muito marcado também pela falta disso. Então, Dante acaba ficando sem razão, né? O pecado tira o raciocínio. E ali apareceu esse luz que devolveu um pouco de razão para Dante e fez ele também vontade, né? Não temer mais tanto, vontade de prosseguir. Só que no meio desse caminho apareceu então outra fera, que significa, que é o leão, né? O leão que significa o orgulho, que significa a soberba. Essa é a segunda fera, que apareceu diante dele, como ele disse, temeroso, parecendo que até o vento o temia. E de uma loba de cobiça ansiosa em sua torpe magreza carregada, que a muita gente a vida faz penosa. Então, essa loba é sinal da avareza. E essa loba, essa daqui é 100% avareza. Isso porque a gente vai ver mais pra frente na Divina Comédia, em outro momento a gente vai ver mais uma vez referenciado a avareza chamada de loba. E aqui Dante deixa claro também como funciona, né, essa loba. Ela já deixa aqui essa loba que fez a vida de tanta gente penosa. A gente vai voltar ainda nesse canto 1 algumas vezes durante a leitura da Divina Comédia. Então não vou falar tanto, porque quando chegar no momento a gente vai voltar e vai fazer mais sentido alguma das coisas envolvendo essas bestas aqui. Essa tornou minha alma tão pesada pelo pavor manante de sua vista que perdi a esperança da somada. Ou seja, Dante já perdeu a esperança de conseguir chegar até o final do monte. E essa aqui é a situação do homem muitas vezes. No meio do pecado já não basta toda aquela selva escura, toda aquela situação que tira toda a coragem, aparece ali uma colina, aparece ali um sol que ilumina, uma vontade de subir, e na subida aí aparecem 3 bestas, enfim, acabou. Dante perdeu a esperança. Nunca mais vou sair daqui. Essa é a situação de Dante nesse momento. Qual pessoa que seus bens leda conquista e a tempo de perder vem alcançá-la, que em todo o seu pensar só se contrista, tal fez minha fera, que não há aplacá-la, e pouco a pouco, por trás impelido, eu regredia para lá onde o sol se cala. Então, olha só, como ele disse, né? Alguém que está quase conseguindo o que queria, mas impedido. Enfim, Dante já estava indo recuando, já estava dando passos para trás, pouco a pouco já ia voltando para a selva escura. Quando eu já para o vale decaído tombava, à minha frente um vulto incerto que por longo silêncio emudecido parecia irrompeu num grão deserto. Tem piedade de mim, gritei-lhe então, quem quer que sejas, sombra ou homem certo. Então Dante disse que quando ele já estava voltando para a selva escura, então ele começou a ouvir barulhos, ele viu ali um vulto e gritou para ter que parecia por longo tempo emudecido. Quando a gente revelar quem é esse vulto, eu dou uma voltadinha para explicar mais essa parte. Mas então Dante viu isso e ele fez o que tem que se fazer, pedir ajuda. Ele pediu ajuda, tem piedade de mim para essa sombra. E ele me respondeu, homem já não, homem eu fui, e foi de pais lombardos, mantuanos ambos minha geração. Nasci sob Iulio, ainda que em tempos tardos, e vivi em Roma sobre o bom Augusto, e os dolosos de então deuses bastardos. Poeta fui, cantei aquele justo, filho de Anquise, de Troia a volver, quando o soberbo Ilion foi combusto. Mas tu, por que ainda tornas a temer? Por que não galgas o precioso monte, princípio e causa de todo prazer?
És tu aquele Virgílio, aquela fonte que expande de dizer tão vasto flume? Respondi eu com vergonhosa fronte. Então aqui esse homem vai se apresentar, ele vai dizer, homem eu fui, né? Não sou, mas fui. Enfim, esse daqui é Virgílio. Virgílio é uma das maiores esperanças de Dante, das maiores influências de Dante na vida foi Virgílio. E Virgílio também, que é considerado o pai da língua latina, o pai do poeta da poesia da língua latina. Ele foi o escritor, como ele falou, narrou as conquistas de Anquise, do filho de Anquises, Enéas, né, que é a Eneida, que é uma das obras mais consolidadas. Impressionante também, tem muita referência, vai ter muita, mas muita referência da Divina Comédia na referência da Eneida na Divina Comédia. Até a Selva Escura mesmo é uma referência já à Eneida. Então Dante não esconde sua admiração por Virgílio, e tanto que ele escolheu Virgílio aqui para ser o seu guia. Virgílio vai ser o guia de Dante durante o inferno, vai ser ele que vai guiá-lo, como ele mesmo vai se apresentar aqui, e Virgílio representa a razão. Virgílio é uma representação da razão na Divina Comédia. Então, como ele falou também, nasci sobre Júlio, porque ele nasceu ali sobre Júlio César, mas disse em tempos finais, lá mais para frente. Viveu sobre Augusto, enfim, ele vai fazer sua descrição, né, Mantuano. Se vocês quiserem saber mais sobre Virgílio, vocês comentam que eu trago um vídeo sobre, ou então sintam-se à vontade para poder pesquisar. Não que seja de muita importância para a Divina Comédia, mas a gente tem que saber que Dante tem uma admiração enorme por Virgílio, e que Virgílio, nesse momento, representa a razão. Virgílio também não é à toa, a gente vai ouvir muito falar na Divina Comédia alguns dos méritos deles e alguns dos motivos de porque ele é uma escolha perfeita e porque é tão influente. E Dante diz aqui, né? Ó de todo poeta, honor e lume, valha-me o longo estudo e o grande amor que me fez procurar o teu volume. Tu és meu mestre, tu és meu autor, foi só de ti que eu procurei colher o belo estilo que me deu louvor. Mas vê, essa besta que me faz volver, dá-me, meu sábio, socorro e coragem contra ela que meus pulsos faz tremer. Ou seja, Dante ele faz uma declaração aqui já de quão importante Virgílio é para ele. Ele só vale-me o longo tempo que eu passei de amor estudando o teu volume. Ou seja, Dante realmente se dedicou muito a Virgílio, ele faz essa declaração aqui. E olha só como ele diz também. Primeiro, honra de todo poeta, luz de todo poeta, e vai dizer aqui, né, que foi só de ti que eu busquei aprender o doce estilo que me deu louvor. Ou seja, a poesia de Dante se baseou muito também em Virgílio. Dante ele diz aqui claramente, Dante, tu és meu mestre, tu és meu guia. Então, realmente, em vida, Virgílio foi um Dante de guia, agora também será durante a Divina Comédia. A ti convém seguir outra viagem, tornou-me ele ao me ver lacrimejando, para escapar deste lugar selvagem. Então, olha só, Dante, ou Virgílio, ele fala para o Dante uma coisa diferente. A ti convém seguir outra viagem, outro caminho. Ou seja, o que Dante pede para Virgílio ali? Ele está pedindo, olha, me ajuda a subir esse monte. E aqui Virgílio revela, né, que tem outro destino para ele. Eis a ti convém seguir outra viagem. Ou seja, Deus tem outro plano para Dante. Não é só subir aquele monte das virtudes morais, não é só subir aquele monte que consegue afastar ele do pecado e viver um bom cidadão. Deus tem um plano maior para Dante, tem um plano muito maior que a salvação da alma dele. Então, Virgílio ele já mostra essa questão de como são nobres os planos de Dante. Realmente é interessante que suba, porém é outro caminho. Deus quer levar Dante para outro caminho, e Virgílio vai ser esse guia. Que esta fera da qual os estás clamando, em seu caminho barros viadantes, tanto os impede que acaba os matando. Seus impulsos perversos e aberrantes fazem que nada poderia saciá-la, do pasto é mais faminta após que antes. Isso aqui também é muito importante, mas lá para frente vai fazer mais sentido. Com animais diversos se acasala, e mais eles serão até o lebrel chegar, para a dura morte destiná-la. Esse não buscará terra ou troféu, mas só sagueza, amor e virtude será entre feltro e feltro o berço seu. Dará a infeliz Itália a plenitude, na qual morreram a virgem Camila, e Euríolo e Torno e Niso em luta rude. Esse a escoçará de vila em vila, até obrigá-la a retornar para o inferno, donde a inveja primeira quis remi-la. Aqui a gente vai ter uma profecia, né? Como é característica, né, das profecias, como é característico,
é uma coisa enigmática, então não se sabe ao certo, e também muitos comentadores da Divina Comédia, quem estuda, deixa bem claro, é inútil, não tem por que buscar um sentido certo, não tem por que buscar interpretar. Dante ele fez a profecia dele, o que ele acreditava que seria ali um salvador, um hebreu, que seria um salvador para a Itália, queria libertar a igreja da avareza, que é essa loba, né, que ele está colocando. Então, enfim, aqui é uma profecia, é o caráter enigmático da profecia. Portanto, para teu bem, penso externo que tu me sigas, e eu irei te guiando. Levar-te-ei para lugar eterno, de condenados que ouvirás bradando, de antigas almas que verás dolentes, uma segunda morte em vão rogando. E outras verás também que estão contentes no fogo, na esperança de seguir, quando que seja para as beatas gentes, as quais depois, se quererá subir, alma terá mais digna do que eu, deixar-te-ei com ela ao meu partir, que o imperador que reina lá no céu, porque para sua lei eu fui herege, nega-me conduzir-te ao reino seu. Então ele está dizendo, vou te levar para lugares eternos. Então ele mostra aqui 3 dimensões, o que é muito bonito também, eu gosto muito desses versos que ele vai falar. O primeiro vai ver uma eternidade. Qual eternidade? Uma eternidade de almas que vão gritar para sempre, rogando em vão a segunda morte, sofrendo. São as almas do inferno, que vão sofrer para a eternidade, não adianta pedir uma segunda morte, porque vão sofrer para sempre. Depois vai falar sobre almas beatas, que no fogo se purificam, contentes, já com esperança do céu. E também interessante, quando quer que seja. Isso, enfim, a gente chega no purgatório, a gente vai ver melhor. E depois ele vai falar sobre as almas do paraíso. Depois essa você vai subir, e quando chegar lá vai ter alguém mais digno do que eu para poder te apresentar. Então vai ter um guia mais digno, ele Virgílio já disse. Quando eu te deixar com esse guia, eu vou partir. Já fica claro aqui. Porque ele vai dizer, porque para o Deus do céu, para esse Deus eu fui herege. Eu não, realmente, Virgílio, esqueci desse detalhe, né? Virgílio, ele é antes de Cristo, Virgílio era pagão, vivia ali em Roma, como ele falou, com os deuses bastardos, como ele tinha comentado quando se apresentou. Então, Virgílio era pagão, então ele não seguia a lei de Deus. Então ele diz, não era desconhecido, esse Deus desconhecido que eu não conheço, para a sua lei eu fui herege, então não consigo ascender ao céu, não sou digno de te levar para o céu, vai ter alguém mais digno do que eu. Em toda parte impera e lá ele rege, lá é sua cidade, lá está seu alto foro. Feliz aquele que ali ele elege, e eu a ele. Poeta, eu te imploro, por esse Deus que tu não conheceste, para fugir deste ou mal pior que ignoro, que me conduzas lá onde tu disseste, a porta de São Pedro então verei, e aqueles que tão mestre descrevestes. Então Dante já pede, né, que leve ele até a porta de São Pedro, pode ser identificada como o purgatório, porque reconhece que Virgílio vai acompanhar ele só até o purgatório, talvez a porta do céu mesmo, o último limite, são algumas interpretações, mas no geral ele está pedindo realmente a guia de Virgílio, né? Ele reconheceu e pede, poeta, me leva, realmente Dante se interessou na viagem. Moveu-se então e eu o acompanhei. E assim nós encerramos o primeiro canto da Divina Comédia. Em resumo, Dante se encontrou na selva escura perdido, encontrou uma colina iluminada na qual tentou subir. No meio da colina, 3 bestas lhe apareceram. Desistiu da caminhada, até que apareceu uma sombra e ele pediu piedade. Essa sombra se apresenta como Virgílio e diz que está lá porque Dante tem um propósito maior para Dante. Ele deverá guiar ele pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, ainda sem motivos, né? A gente vai ver depois do próximo canto. Mas é isso que acontece. Dante reconhece a guia de Virgílio e pede a ele que seja o seu guia. E esse é o resumo da Divina Comédia. Inclusive eu faço aqui uma brincadeira, uma pequena enquete que eu vou... Uma pequena enquete não, uma pequena pergunta da qual eu vou tentar seguir em todos os cantos. Me diz aí qual foi a estrofe preferida desse canto. Pode ser uma estrofe, pode ser um verso, pode fazer um resumo com suas próprias palavras. Deixa aí nos comentários que fica interessante para eu saber. Da minha parte, fica essa primeira. Amei o caminhar de nossa vida, fui encontrar-me na selva escura, tendo a minha reta via perdida. Enfim, essa parte aí é marcante para mim, essa é a minha parte preferida. Então tenta aí deixar também qual a sua parte preferida e alguma sugestão se necessário, se deu para entender tudo direitinho. E é isso. Eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo com o canto 2.